Você já percebeu que, quando uma mulher para de falar com um homem, o silêncio dela grita mais alto do que qualquer mensagem deixada sem resposta? Ele pode fingir que não ligou, pode até tentar mostrar que está tudo bem, mas por dentro, algo muda. Hoje, você vai entender o que realmente acontece na mente de um homem quando você aplica o poder do silêncio estratégico. E no final, vai descobrir por que esse silêncio pode virar a sua maior força. Mas antes, se você está pronta para parar de correr atrás de quem não te valoriza, escreve nos comentários: meu silêncio é meu poder. Esse é o seu compromisso público. Você nunca mais vai mendigar atenção. Quando você para de falar com ele, seja por escolha, necessidade ou amor próprio, algo dispara dentro da mente masculina. A rotina previsível de suas mensagens, suas respostas rápidas, sua presença constante, tudo isso criou um padrão de conforto emocional no cérebro dele. E quando esse padrão é quebrado, de repente, o sistema de alerta dele entra em modo de guerra. Ele começa a checar o celular mais vezes, volta nas conversas antigas, relembra seus stories, suas risadas, seu jeito. Procura pistas do momento exato em que você sumiu. E o mais curioso, ele pode não admitir nem para si mesmo, mas sua ausência começa a ocupar mais espaço mental do que sua presença ocupava antes. Cada vez que ele entra nas redes e vê que você está online, mas não fala com ele, a mente dele cria narrativas. Será que ela está falando com outro? Será que ela cansou de mim? Será que fiz algo errado? A mente masculina odeia a incerteza. Ela busca controle. E o seu silêncio para ele é um mistério que precisa ser resolvido. E é nesse ponto que o jogo começa a virar. Porque enquanto ele tenta entender o seu silêncio, você passa a ocupar um lugar que ele não pode controlar. A imaginação dele. Mas calma. Existe algo ainda mais poderoso que vem logo depois desse curto-circuito mental. E é o momento em que ele começa a reavaliar o seu valor. Depois do silêncio, vem o incômodo, e logo depois do incômodo, vem a reavaliação. Quando você estava sempre disponível, respondendo rápido, se mostrando presente, ele se acostumou com a ideia de que você sempre estaria ali. É assim que o ego masculino funciona. Ele toma o que tem como garantido. Mas quando você some, quando sua presença vira ausência, algo dentro dele começa a recalcular o valor de tudo o que vocês tinham. De repente, aquela mensagem de bom dia que ele mal respondia, agora faz falta. A atenção que ele achava demais, agora parece carinho raro. E aquelas conversas longas que ele deixava para depois, agora parecem tesouros perdidos. A mente dele começa a revisitar cada detalhe. Será que ela me valorizava mais do que eu percebi? Será que eu estraguei tudo? Será que ela finalmente percebeu que merece mais? E é aí que o seu silêncio começa a ensinar o que suas palavras nunca conseguiram. Porque o cérebro humano valoriza o que é escasso. Enquanto você estava sempre presente, ele respirava você como ar, essencial, mas invisível. Mas agora que você sumiu, ele sente falta do oxigênio que antes ignorava. E essa falta se transforma em um espelho incômodo. Ele começa a ver o quanto perdeu, o quanto negligenciou, o quanto você realmente importava. E o mais curioso, ele nem percebe que está passando por um processo automático. É o próprio cérebro dele tentando ajustar o desequilíbrio causado pelo seu silêncio. Porque quando você deixa de se oferecer o tempo todo, você força ele a reconhecer o seu valor real. Não o valor que ele imaginava, mas o valor que você sempre teve e que agora ele é obrigado a enxergar. Mas o que vem depois dessa reavaliação é ainda mais profundo, porque quando o homem começa a perceber o que perdeu, ele é tomado por um medo que poucos admitem, o medo da substituição. Depois que o silêncio desperta a curiosidade e obriga ele a reavaliar o que perdeu, surge algo ainda mais intenso. O medo. Não é qualquer medo. É o medo de que você tenha encontrado alguém melhor. Mesmo que ele diga a si mesmo que não liga, que está seguindo a vida, no fundo, a mente dele começa a criar filmes.
Será que ela está conhecendo outro cara? Será que ele é mais interessante, mais decidido? Será que ela finalmente encontrou alguém que a valorize? Esses pensamentos não saem da cabeça dele. E quanto mais ele tenta ignorar, mais o silêncio amplifica tudo. Porque se você tivesse discutido com ele, se tivesse mandado uma mensagem explicando que precisava de um tempo, ele teria uma resposta para se apoiar. Mas o seu silêncio total deixa todas as possibilidades abertas. E o cérebro humano, principalmente o masculino, detesta não ter controle. A ausência de respostas é o terreno perfeito para o medo florescer. E esse medo atinge onde mais dói, no ego. Ele começa a duvidar do próprio valor. Começa a se perguntar se foi substituído. E mais do que isso, se foi trocado por alguém melhor. Esse tipo de medo é primitivo, é instintivo, está ligado à necessidade masculina de se sentir único, desejado, insubstituível. E quando você, sem dizer nada, mostra que consegue viver muito bem sem ele, você aciona o alarme mais sensível que existe dentro de um homem, o medo de se tornar irrelevante. Ele tenta compensar, posta mais, aparece feliz, finge que está vivendo o melhor momento da vida, mas no fundo é só uma tentativa de chamar sua atenção. E aqui vem o ponto mais poderoso. Quando você se mantém firme, sem responder, sem se justificar, você prova que não precisa de validação. E nada é mais atraente para um homem do que uma mulher que não depende da aprovação dele. Esse é o momento em que o poder muda de lugar. E o que antes era controle dele começa a se transformar em curiosidade, arrependimento e desejo de reconquistar. Mas o jogo ainda não terminou. Porque o silêncio não apenas desperta o medo, ele inverte a dinâmica de poder. Até aqui ele sentiu curiosidade, reavaliou seu valor e começou a temer perdê-la. Mas é agora que o silêncio reorganiza completamente a balança emocional. Antes, era ele quem controlava o ritmo. Ele decidia quando falar, quando responder, quando demonstrar interesse e quando se afastar. Você estava sempre disponível e, sem perceber, vivia tentando manter o equilíbrio de algo que só ele controlava. Mas quando você se cala, quando para de insistir, quando deixa de correr atrás, é como se você puxasse o tapete emocional debaixo dele. De repente, ele não é mais o centro do jogo. Ele é quem começa a se perguntar: será que ela ainda pensa em mim? Será que eu deveria mandar mensagem? Será que ela me esqueceu? O poder muda de lado. Agora é ele quem verifica o celular esperando algo seu. Ele quem analisa suas postagens, tentando decifrar se tem indiretas ali. Ele quem sente aquela mistura de orgulho e desespero, tentando disfarçar. O caçador virou a caça. E o mais interessante é que essa inversão acontece sem uma palavra sua. Porque energia é movimento, e quando você retira a sua energia, cria um vácuo. E a natureza odeia o vazio. Alguém precisa preenchê-lo. Então ele começa, sem perceber, a investir a energia que antes recebia. Ele passa a pensar em você, procurar por você, tentar entender o que houve. E o mais poderoso disso tudo é que agora você não está reagindo, você está escolhendo. Você mostra que sua atenção é valiosa, que sua presença é um privilégio, que seu tempo não é moeda barata. Essa é a diferença entre a mulher que implora amor e a mulher que inspira amor, porque a primeira se entrega por medo de perder, a segunda se afasta por saber o que merece, e é justamente quando ele sente que te perdeu que nasce algo que ele não esperava, o desejo genuíno. Depois de toda a curiosidade, de toda a reavaliação e do medo da substituição, chega o momento mais surpreendente de todos, o despertar do desejo genuíno. Quando você estava sempre presente, ele se sentia confortável. Sabia que podia contar com suas mensagens, sua atenção, seu carinho, mas conforto não é desejo, e o desejo, diferente do afeto, nasce do mistério. É paradoxal, mas é real.
Quanto mais você some, mais ele te imagina. Quanto menos você fala, mais ele quer ouvir sua voz. Quanto mais você se afasta, mais ele sente a necessidade de te alcançar. É nesse espaço entre o que ele sente e o que não entende que o desejo começa a crescer. O homem é movido por desafios, e quando você deixa de ser uma certeza, você se torna um enigma. Algo que ele precisa decifrar, reconquistar, compreender. Ele começa a ver você de outro jeito. As coisas que antes pareciam simples agora parecem únicas. Seu jeito, seu silêncio, sua ausência, tudo ganha um peso emocional novo. Agora o sentimento não nasce porque você o busca, mas porque ele precisa te buscar. O desejo genuíno não nasce da presença constante, mas da distância bem dosada, do espaço que permite que ele te veja de fora e, finalmente, entenda o valor de ter você por perto. E é aqui que o silêncio estratégico se mostra pelo que realmente é, não uma arma, mas um espelho. Porque ao se calar, você não está punindo ninguém, você está se escolhendo. Está mostrando que sabe o seu valor, que entende seu tempo, que não precisa implorar amor para merecê-lo. E essa postura, firme, tranquila, segura, é o que desperta o desejo verdadeiro. Porque homens se sentem atraídos por mulheres que sabem que podem viver sem eles, mas escolhem estar ao lado deles. Essa é a diferença entre quem busca a atenção e quem inspira a admiração. Então lembre-se, o silêncio estratégico não é jogo, é autocontrole, é respeito, é amor próprio em ação. Quando você para de correr atrás, você para de se perder, e é exatamente aí que ele começa a correr atrás de você. Agora me conta, você já aplicou o poder do silêncio e viu ele reagir? Escreve nos comentários, quero saber sua história. E se esse vídeo te ajudou a entender o poder da sua ausência, curte, se inscreve no canal e ativa o sino